Democratas. Brasil, um dos países mais caros do mundo para se viver e se produzir. Jaqueline é comerciária e ganha 2 salários mínimos. Gasta R$200 por mês só para ir e voltar do trabalho. Sobra muito pouco para as despesas de casa. O meu salário do mês nunca dá para pagar as dívidas. Sempre, eu tô fazendo vale e devendo pro mês seguinte. Daniel tem uma pequena fábrica de alimentos e sofre com as dificuldades para produzir no Brasil. Hoje, ser empresário no Brasil é muito difícil. Primeiramente, energia altíssima, carga tributária pesadíssima, juros bancários não param de subir e, para completar, a gente tem uma malha viária aí hoje que não funciona de jeito nenhum. Liliane acabou de comprar seu primeiro carro em 60 prestações. Custou mais de R$30 mil. No México, o mesmo carro custa menos de 20 mil. Pesa bastante no meu orçamento, que vai metade do meu salário. Se a parcela do meu carro não fosse tão alta, eu poderia ter um plano de saúde melhor. Eu acho um absurdo, porque não acho que seja um preço popular. O endividamento das famílias brasileiras mais que dobrou nos últimos 8 anos. Em 2005, era de cerca de 19% do que ganham. Hoje, chega a 45%. Estamos caminhando para nos tornar o país dos endividados. E não são apenas as famílias que estão tendo dificuldades para pagar suas contas. O governo federal deve muito e gasta grande parte do que arrecada com o pagamento de juros. Por isso não consegue investir na infraestrutura, não reduz a carga de impostos, não melhora a educação, não melhora a saúde e não melhora o transporte. Enfim, não consegue melhorar a vida de quem trabalha e muito menos a de quem produz. O Brasil gasta por ano mais de 230 bilhões de reais só com os juros da dívida pública. Em economia e gestão, não tem mágica. Veja o que estão fazendo com as contas públicas. Com a chamada contabilidade criativa, o governo maquiou diversos números para esconder o montante da nossa dívida. Não está certo. A dívida do Brasil chegou a 68% do PIB no final de 2012. É o dobro da dívida bruta média dos 20 maiores países emergentes. E isso os investidores do mundo inteiro ficam sabendo. O Brasil precisa de mais transparência e mais seriedade para ter mais credibilidade. De todo o orçamento do Brasil, apenas esse pedaço vai para a educação. Outro pedaço vai para a saúde. Para o transporte, vai mais esse pedaço aqui. Esse vai para a segurança. Depois de distribuir os pedaços para as áreas mais importantes, essa parte toda aqui fica para os juros e amortizações da dívida. E assim, como muitas famílias brasileiras, o Brasil segue cada vez mais endividado. A economia brasileira está praticamente estagnada e não há sinais de que as coisas vão melhorar. Esse é um governo gastador, pautado por um viés ideológico que o impede de formar boas parcerias com o setor privado. Falta confiança para investir. O Brasil precisa urgentemente retomar o rumo do desenvolvimento. Democratas, a força do trabalho e das novas ideias para fazer o Brasil crescer. O Brasil mudou muito depois do Plano Real. A democracia foi consolidada. A economia modernizada e dinamizada. O real deu um novo rumo ao desenvolvimento e o Brasil voltou a crescer. O Plano Real foi um marco. O Brasil teve a coragem de romper com o atraso, criando condições para que a iniciativa privada investisse em setores estratégicos, como a telefonia e a energia elétrica. Abrimos o Brasil para o mundo. Foi isso que fez o país avançar. A economia precisa funcionar direito, porque é assim que o país cresce. E é isso que verdadeiramente mais contribui para a redução da pobreza. Infelizmente, não é o que está acontecendo agora. A economia está em dificuldade e o governo perdeu o rumo. Um dos maiores entraves para o crescimento da economia brasileira é a péssima infraestrutura. Faltam estradas, portos, ferrovias, hidrovias, aeroportos e outras obras importantes para a redução de custos e aumento da competitividade.
Lançado com alarde pelo governo em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, é hoje um grande conjunto de obras quase paradas, inacabadas ou que não saíram do papel. A maioria deveria ter ficado pronta em 2010, mas até hoje o Brasil continua esperando. Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Transnordestina, Ferrovia Oeste-Leste. O Brasil continua esperando. Duplicação da BR-101, duplicação da BR-262. O Brasil continua esperando. Refinaria Abreu e Lima, refinarias Prêmio 1 e 2, metrô de Salvador e as obras da Copa. O governo não consegue tocar e entregar as obras que o país tanto precisa. Faltam planejamento e capacidade de gestão. E sobra improvisação. Projetos mal feitos, fora da realidade, previsões de custos erradas, orçamentos que já foram feitos e refeitos. Obras orçadas em 5 bilhões que hoje já ultrapassam os 20 bilhões de reais. É preciso ter mais compromisso e competência. O Brasil não pode continuar esperando eternamente. O governo não vai mal somente na gestão das obras estruturantes. As pesquisas indicam que a população reprova o governo em áreas fundamentais: educação, combate à inflação, taxas de juros, impostos, segurança e saúde. Propostas do Democratas para o Brasil voltar a crescer. Cuidar das pessoas com segurança, educação e saúde de qualidade. Menos gasto público. Menos ministérios, menos burocracia, menos impostos, mais concessões e privatizações para melhorar a infraestrutura, aumentar a taxa de investimentos do país para 25% do PIB, mais apoio ao empreendedor e fazer do agronegócio a prioridade número 1 da economia brasileira. O agronegócio garante milhões de empregos, a comida na mesa de sua casa e o crescimento econômico do Brasil. Fazemos isso tudo respeitando o meio ambiente, preservando até 80% das nossas terras para as futuras gerações. Isso é sustentabilidade. Apesar disso, o governo federal não melhora em nada a infraestrutura da porteira para fora. O Democratas sempre esteve ao lado do homem do campo e do desenvolvimento sustentável do país. O campo tem passado, é o presente e será o futuro de um Brasil maior e melhor. O agronegócio é responsável por 40% das exportações do país. No ano passado, o setor proporcionou um superávit de 79 bilhões de dólares e pagou mais de 200 bilhões de reais em impostos. Democratas, a força do trabalho e das novas ideias para fazer o Brasil crescer. A taxa de desemprego entre os jovens no Brasil hoje é de 12%, o dobro da taxa nacional, que é de 6%. Por que é tão difícil para o jovem trabalhar no Brasil? Muitos jovens que, com a facilidade de conseguir entrar para uma universidade ou faculdade, terminar o curso de formação, mas ainda ficar fora do mercado de trabalho. Muitos alegavam que não tinha experiência, mas eu não tenho experiência até eu trabalhar. Eu acho que falta mais oportunidades para quem sai da faculdade, até para quem sai também do ensino médio. O país que não aposte na criatividade do jovem não merece ter o futuro que o Brasil tem o direito de ter. Propostas do Democratas para os jovens. Mais cursos técnicos e oportunidades de estágio. Criação de empresas juniores em todas as universidades. Isenção fiscal às startups, empresas inovadoras, especialmente nas áreas de tecnologia. O que os jovens mais precisam é de oportunidade. Oportunidade para estudar e oportunidade para mostrar o que aprenderam. Com as empresas juniores, eles fazem um estágio dentro da universidade, já vivenciando o mercado de trabalho. Com a isenção fiscal às startups, os jovens criativos e inovadores terão melhores condições para desenvolver os seus projetos e o seu talento. E assim, ajudarem a construir um futuro bem melhor para todos os brasileiros. Vem você também, vem com Democratas, vamos vencer juntos, você vai crescer também. Democratas, a força do trabalho e das novas ideias para fazer o Brasil crescer. Democratas! Novembro de 2013. A impunidade perdeu.
A justiça venceu. Esse é o Brasil que a gente quer. Democratas, a força do trabalho e das novas ideias.